A paz do Senhor Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. Nesse momento, nessa hora, o Senhor tem uma palavra para a tua vida, para o teu coração, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, que nos diz assim, a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito do Senhor levou Ezequiel para o meio de um vale cheio de ossos. E o Espírito do Senhor fez Ezequiel andar ao redor daquele vale. E ele pôde contemplar que eram muito numerosos na superfície do vale. E quando Ezequiel começou a contemplar aqueles ossos, ele também contemplou que aqueles ossos, além de serem muitos, também estavam sequíssimos. E o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel: será que pode reviver estes ossos? Ezequiel sábio respondeu ao Senhor: Senhor Deus, tu o sabes. Na sua forma humana, Ezequiel, ele pôde, em nome do Senhor Jesus, reconhecer a sua pequenez. Ele não disse ao Senhor o que o Senhor iria fazer. Ele não questionou ao Senhor, não fez outra pergunta, ele respondeu: Senhor Deus, tu sabes. Ele não questionou a Deus. Ele não disse: Senhor, como é que vai reviver estes ossos? Se estão sequíssimos, se já é de muito tempo, estão sequíssimos e não dão ouvidos à tua palavra. Ezequiel não questionou a Deus, mas ele respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. E com essa resposta sábia de Ezequiel para Deus, o Senhor ele começou a dizer a Ezequiel: Filho do homem, então profetiza a estes ossos e dizes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O Senhor nos dá um segredo para que venhamos permanecer firmes. Ouve a palavra do Senhor. Para que venhamos permanecer de pé, o Senhor nos diz: ouve a palavra do Senhor. Para que venhamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo, o Senhor nos diz que é necessário darmos ouvidos à sua palavra, ouvir o que o Espírito Santo tem para falar para a sua igreja, para o seu povo. O Senhor nos diz que é necessário que venhamos estar com os nossos ouvidos inclinados para a sua palavra, para dar ouvidos à sua palavra, porque é necessário que nós venhamos estar vigilantes, porque a sua palavra também vai dizer: aquele que está de pé, olhe, vigie, para que não caia. E Ezequiel, quando ele ouviu que o Senhor mandou a ordem que fora dada, ele começou a profetizar. E Ezequiel, quando começou a profetizar, houve um grande reboliço naquele lugar, no meio daquele vale. Cada osso juntando ao seu osso, a carne voltando, tudo aquilo sendo restaurado. E Ezequiel pôde contemplar a grandeza de Deus no meio daquele vale, na vida daquelas pessoas. Quando Ezequiel começou a profetizar, houve um grande reboliço, osso voltando para o seu lugar, e levantou-se um exército muito numeroso na superfície daquele vale. Se levantou um exército numeroso, e a palavra de Deus vai dizer que todo aquele exército era a casa de Israel, a qual diziam que já estavam sem esperança, que pereceu sua esperança. Mas para que o povo contemplasse a grandeza de Deus, o Senhor falou que Ele era e é o Deus que abriu a sepultura daquele povo, que fechou a sepultura e os fez subir dela, porque Ele é o mesmo, porque Ele não mudou. Ezequiel foi obediente à voz do Senhor, e o Senhor fez um milagre no meio daquele vale, na vida daquelas pessoas que já estavam sem esperança, e aquele povo pôde contemplar a grandeza de Deus. Aquelas vidas foram restauradas, e o Senhor falou a Ezequiel que o exército estava de pé, mas ainda faltava algo: o Espírito Santo de Deus. E aquele povo só poderia ter vida com o Espírito Santo de Deus. O Senhor, ele levantou Ezequiel para profetizar.
naquele vale, para aqueles ossos, para que a vida chegasse, para que a presença desse vida àquelas pessoas, para que aquelas pessoas dessem ouvidos à palavra do Senhor. O Senhor sempre terá alguém para levantar. O Senhor sempre terá alguém que se dobra perante Ele. O Senhor sempre terá alguém para levantar, para levar um vale cheio de ossos, para que profetize, para que dê ouvidos à voz do Senhor. O Senhor não vai levantar enfermos espirituais para curar outros enfermos espirituais. O Senhor irá levantar pessoas de Deus. O Senhor irá levantar pessoas que deem ouvidos à palavra dEle, para que possam profetizar, para que possam dar frutos, ser exemplos para aquelas vidas que estão no meio de um vale, sendo ossos secos. Que você venha ser profeta e não osso. Que eu venha ser profeta e não osso. Profeta que profetize e dê ouvido às palavras que vêm do Espírito Santo de Deus. Ezequiel começou a profetizar porque deu ouvidos à palavra do Senhor. E a estratégia que o Senhor deu àquele povo foi que ouvissem a palavra do Senhor. No versículo 4, o Senhor disse para Ezequiel: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ninguém tem vida se não ouvir a palavra. Ninguém fica de pé se não ouvir a palavra. Ninguém persevera se não ouvir a palavra. O segredo de Deus para a tua vida e para a minha vida nesse momento é: ouve a palavra e você não será enganado. Ouve a palavra e você não será confundido. Ouve a palavra e você permanecerá firme contra as ciladas do diabo. É necessário que venhamos ouvir a palavra de Deus e dar ouvidos a que o Senhor quer falar à sua igreja, à sua noiva adornada. A palavra do Senhor no livro de Ezequiel 12, versículo 28 vai dizer: portanto diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. Também no livro de Ezequiel 3, 27 vai dizer: mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca, e lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir ouça, e quem deixar de ouvir deixe, porque são casa rebelde. Ezequiel estava lidando com uma casa rebelde, a qual ele falava de Deus, a qual ele apregoava a palavra do Senhor, e o povo não dava ouvido. Mas o Senhor falou: quem deixar de ouvir deixe, quem quiser ouvir ouça. Porque o Senhor, Ele ainda é o Deus que vela pela sua palavra, o Deus que cumpre a sua palavra. E como diz a sua palavra, o Senhor, Ele é fiel e verdadeiro, a sua palavra é fiel e verdadeira. E tudo aquilo que Ele falou se cumprirá. Não será retardada nenhuma das palavras, nem nada daquilo que o Senhor falou. Não será retardada a palavra do Senhor, porque todas as palavras que Ele falou se cumprirá, diz o Senhor. E houve esse momento em que o Senhor levou Ezequiel para o vale para profetizar, para que a vida chegasse, para que o Senhor restaurasse aquelas vidas, para que eles contemplassem a grandeza de Deus. A ordem do Senhor é: profetiza, permanece de pé e profetiza, não cala-te, não te cala. É necessário que você fale, não se amedronte com os levantes, não tenha medo, não queira parar, não queira se amedrontar por causa das lutas, dos levantes, das calúnias, das pedradas, mas é necessário que você continue de pé, vigiando para que não caia, para que não sejamos confundidos e nem enganados, porque resta pouco tempo, diz a palavra, e neste pouco tempo que resta, Satanás ele vai tentar, e talvez consiga enganar até os escolhidos de Deus. Então aquele que está de pé, vigie para que não caia. Que a palavra do Senhor continue sendo o teu escudo,
Que a palavra do Senhor continue na tua vida, para que você permaneça firme contra as ciladas do diabo. É necessário que venhamos estar revestidos da palavra de Deus, com os nossos ouvidos inclinados para ouvir aquilo que Ele quer falar para a sua igreja. Permaneça firme, porque aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Ainda antes que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou. E quem há que possa impedir e livrar alguém das minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Quem invalidará a palavra de Deus? Quem é que vai invalidar aquilo que o Senhor preparou e falou para você? Quem é que vai invalidar e impedir que essa palavra se cumpra? Ninguém impedirá o agir e o operar de Deus.